da vida. Às vezes dá uma pelada. Mas enfim. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Vamos lá. O assunto de hoje é graça comum. Consegue definir rapidão assim o que é graça comum? Noção é uma graça que envolve todos. Não, é uma definição básica que funciona. Uma graça que envolve todos. Ela é comum. Comum no sentido comum. Eu vou falar sobre isso aqui hoje. Se der tempo, eu vou voltar no final da aula passada para a gente continuar o assunto que eu não terminei. A sexta aula agora, a gente está falando de uma série de coisas sobre salvação. É a sexta aula que nós estamos. Na verdade, essa já é a oitava. Eu pulei duas. Nós estamos aqui seis semanas estudando isso, mas é a oitava aula do cronograma. A gente já falou bastante sobre o pecado, natureza do homem, os efeitos do pecado, a luta entre as vontades da carne e a luta do espírito. Falando sobre a teologia do corpo, isso é muito importante quando a gente entende que o nosso corpo é importante para Deus. Vou dar uma olhada aí, João. Tá filmando legal eu aqui? Beleza. Enfim, resumidamente, boa parte do que a gente conversou está relacionado ao pecado e como o pecado deturpa o homem no modo geral. Um dos exemplos mais importantes que temos a respeito do pecado e o efeito do pecado na humanidade é o de Sodoma e Gomorra. Na cidade de Sodoma e Gomorra, nas cidades, os homens viviam em constante pecado contra Deus, eram idólatras, promíscuos, injustos. Sodoma e Gomorra é o exemplo de como vive o homem sem Deus ou de como vive o homem segundo a sua natureza pecaminosa. Então a gente pode usar Sodoma e Gomorra sempre como exemplo do que é o homem no seu estado natural, sem o auxílio de Deus, mas ainda assim existia o auxílio de Deus. Pedrinho, vocês sabem quem é o Pedrinho Matador, morreu esse dia, né? É intrigante quando a gente olha Pedrinho Matador, o cara matou, sei lá, umas 70 pessoas. A primeira pessoa que ele matou, ele tinha 14 anos de idade, matou o primo por causa de uma briga, por causa de um cavalo. Ele moeu o braço do cara no moedor de cana. E é intrigante a gente enxergar como é que Deus ainda assim foi gracioso, tanto na vida do Pedrinho Matador, quanto na vida de outras pessoas. E a gente vai entender isso, como isso funciona. Com isso em mente, o que eu queria dizer era, a gente vê Pedrinho Matador como um homem que se entregou, parece que até sem freio nenhum, a sua natureza pecaminosa. Pedrinho Matador é como se fosse a figura do homem em seu estado natural de pecado. É isso. Com isso em mente, sabendo os efeitos do pecado no homem, pode surgir algumas perguntas como as seguintes. Se o homem é naturalmente pecador e não tem forças para se voltar a Deus, como é possível o homem sem Deus produzir coisas boas? Ou, como é possível um ateu ter uma vida mais justa que um crente? Ou, se toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, como fala lá em Tiago 1,17, quer dizer que um satanista que pinta um lindo quadro foi capacitado por Deus para fazer aquilo? Não sei se vocês sabem, a gente não pode limitar a ação de Deus aos dons que a gente vê na igreja. Eu tenho o dom de ensinar, o outro tem o dom de pastorear, o outro prega, o outro cura, o outro... A gente às vezes limita os dons de Deus ao que é ministerial. Quando você vai no Velho Testamento, ali no livro de Levítico, Êxodo, por ali, você vai encontrar um nome de um caboclo chamado
Aoliabe, alguma coisa assim. A Bíblia fala que Deus capacitou esse homem para produzir todo o material que tinha, todos os objetos da tenda. Então Deus capacitou esse cara para produzir o candelabro, para produzir as bacias que tinha, para produzir os altares que tinha na tenda. E a gente também vai ver em outros lugares Deus capacitando pessoas para fazer coisas extra igreja. E a gente também vê Deus capacitando ou permitindo com que pessoas que nem são de Deus a produzirem coisas boas. Como a gente viu uma vez aqui, que os filhos de Caim foram, por exemplo, o primeiro instrumentista ou luthier que nós conhecemos, está na Bíblia, era filho de Caim, que nem vivia próximo de Deus. E o cara produziu instrumentos de corda. Então, nessa última pergunta, quer dizer que um satanista que pinta um lindo quadro foi capacitado por Deus para fazer aquilo? Vamos fazer as perguntas vamos entender melhor fazendo a pergunta seguinte: como podemos explicar a vida relativamente ordenada no mundo, vendo que o mundo inteiro está sob a maldição do pecado? O que eu quero dizer com vida ordenada no mundo? Existe uma ordem, existem hierarquias, existe uma vida ordenada onde existe o respeito um pelo outro, existem leis que refreiam, existe geopolítica que impede negociações e não negociações entre países, que acaba fazendo o mundo funcionar de uma maneira mais ordenada, por assim dizer. Como é que isso acontece sabendo que o homem é necessariamente pecador? Como é que a terra produz frutos preciosos, ricos em abundância, e não simplesmente produz espinhos e abrolhos? Como é possível o homem, por exemplo, um satanista ou um homem ateu, produzir uma excelente tecnologia que salva pessoas de doenças, por exemplo? Ou que inventa um celular? Como podemos explicar que o homem pecador ainda mantém algum conhecimento de Deus, das coisas naturais, e diferença entre o bem e o mal, e mostra alguma consideração por força e por algum comportamento exterior? O que eu quero dizer com isso? Como é possível a gente entender um homem pecador, desgraçado, um ateu, mas que mesmo assim faz coisas boas? Cuida dos seus filhos, não trai sua esposa, compra e paga, é um homem justo. Como? Se ele é essencialmente pecador. Como pode o não regenerado ainda falar a verdade, fazer o bem aos outros e levar uma vida extremamente virtuosa? Perguntas. Como? Para todas essas perguntas a resposta é: apesar da fé do homem, Deus faz chover sobre justo e injusto. Isso quer dizer que Deus abençoa todos os homens da terra, apesar de seus pecados, de seus arrependimentos de pecados. Para esse assunto, nós damos nome de graça comum. Ou seja, semana passada eu falei isso com vocês. Tem um rato aqui, né? Sei lá. Um gato, enfim. Falei sobre isso semana passada, sobre o desfile lá do carnaval. Ah, é o capeta, é o satanás, é o capiroto, é o demônio, é o tranca-rua, é o capa negra, é o mochila de criança, é o coisa ruim, é o demônio. Ah, beleza. Em nenhum momento as pessoas conseguem contemplar a beleza de algumas coisas que tem no carnaval. E observar que em algumas coisas do carnaval você fala assim: mano, maluco é brabo. E não consegue dar glória a Deus por isso. Eu botei um quadro aqui, e daqui a pouco eu vou explicar esse quadro. Mas deixa eu dar alguns detalhes para vocês. A igreja, no modo geral, a igreja cristã, ela foi durante um bom tempo, mas um bom tempo, principalmente na época da igreja-estado, até depois da reforma principalmente, a igreja foi o maior produtor
de arte do universo. E eu provo isso historicamente, e eu experimentei isso indo no Vaticano. Você entra naquele lugar e você fica louco. Se você gosta um pouquinho de coisa bonita, você gosta de um carro da hora, pelo menos você tem uma noção do que é belo, um pouquinho. Você vai no Museu do Vaticano e você fala assim, meu, não é possível. E quem produziu aquele tanto de coisa top? A igreja. Só que a igreja começou a passar por um período de afastamento de observar as coisas de Deus, ou melhor, as coisas seculares, como não, é demoníaco. É o capeta, é o demônio, música do mundo é do diabo. Não que ele desenhou Satanás. É o capeta puro. Está inspirado pelo Satanás, pelo cramunhão. A igreja começou a se distanciar da arte, dando lugar para quem quer fazer arte. Aí você vai ver um museu queer. Um homem pelado do lado de duas crianças. Aquilo ali é arte. Ai, que lindo. Pessoas peladas de 4 fazendo uma rodinha. Lindo. Num museu do MASP. Maravilhoso. E a igreja? Nada. Não sei se você sabe, mas grande parte dos cantores americanos saíram da igreja. Whitney Houston, Mariah Carey, Elvis Presley, James Brown e tantos outros. Não sei se vocês sabem, mas os maiores musicistas da história do universo compuseram músicas cristãs. Já ouviram falar de Bach? Bach era católico e escreveu inúmeras músicas cristãs. O que é feito hoje? A igreja se ausentou da arte, se ausentou da educação, se ausentou da ciência, se ausentou da física, se ausentou da história e largou na mão dos outros. Hoje não há mais ciência cristã, não há mais tecnologia cristã, não há mais história cristã, não há mais arte cristã. O que tem? Igreja de parede preta. E nenhum problema quanto a isso, mas é uma bosta. Se você vai no Vaticano, você vê a beleza da igreja. Você vê o templo como uma manifestação do belo. E fala assim, cara, olha como Deus capacita o homem para construir um edifício bonito. E hoje a gente tem um negócio quadrado. Nada contra, sempre não é pecado isso daqui, problema nenhum. Só que a gente se afastou do belo e deixamos na mão do secular. Independente disso, eu quero mostrar algumas coisas para vocês que nos intrigam um pouquinho. Olha só essa imagem. É aquela imagem do começo ampliada. Bonito. É um quadro. Muito bonito, por sinal. Consegue definir o que é? Não? Parece o Everest lá no fundo? Tá, é um cara num lago, bem top. Bacana pra caramba. Eu acho bem bonito. E esse? Parece mais o Everest agora, né? E esse também. A pergunta é, como está em cima, quem que pintou isso daqui? Quem que foi que desenhou isso daqui? E aí, beleza? Não foi um cristão. Só que assim, não é que não foi um cristão. Não foi um cristão mesmo. Quem desenhou isso aqui foi Adolf Hitler. Quem desenhou isso aqui foi esse cidadão aqui. Adolf Hitler era um artista. Não, esse aqui não. O artista é Adolf Hitler. Ele é o pintor. Impressionante, né? É isso que a gente perdeu. Quando a gente perde esse senso de graça comum, de que o secular é profano, a gente dá a oportunidade de homens como Adolf Hitler passar na frente da igreja. E por que é interessante você ter a data disso daqui? 1910. Ele desenhou esse quadro em 1910. De 1910 para cá, eu desconheço arte cristã. Não estou falando que não existiu. Estou falando que eu desconheço.
Aí eu tenho que admirar a arte de Hitler. E sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Sensacional. Isso aqui é sensacional. Isso é o dom, que é por isso que eu falei para vocês. É difícil enxergar em Pedrinho Matador a graça de Deus. É difícil. Imagine Hitler. Aqui está a graça de Deus sobre Hitler. Capacitando o homem a desenhar quadros maravilhosos. E a gente só olha Deus do lado de dentro da igreja. Deus está lá fora. A manifestação do belo é Deus. E Martim Lutero falava o seguinte: toda verdade é verdade de Deus. E a gente pode ampliar essa afirmação de Martim Lutero para todo belo é belo de Deus. Quando eu vejo uma escultura de um homem pelado, como por exemplo David e Michelangelo, eu falo, mano, sensacional. Eu choro se eu ver David e Michelangelo na minha frente. Com o Bilal para fora. Eu falo, mano do céu, que Bilal lindo. Se eu vejo, por exemplo, Vênus de Milo, conhece Vênus de Milo? Que é uma moça que ela tem o seio para fora, não tem um braço, foi encontrada num rio. Vênus de Milo tem toda uma história por trás, é maravilhoso. Ah, mas ela tá com a teta para fora. Puta teta top, velho, que Deus fez. E a gente, vou observar o corpo do homem, logicamente, na medida do necessário, né, gente? Né? Ficar olhando o homem pelado na internet ou coisa do tipo. Mas o corpo do ser humano é o belo, é a criação de Deus. Mas, vocês já viram pinturas antigas de anjinhos pelados? Isso é arte, cara. Nossa, gente, eu vou trazer alguma imagem do Vaticano para vocês, da igreja da Capela de São Pedro. Sim. Sim. Você já viu como é? Tem o banco, né? O trono do Papa. Atrás do trono do Papa tem uma parada que você fala, são demônios. É uma imagem aterrorizante, cara. Eu vou tentar encontrar aqui na internet. Tomara que esse computador me ajude. Aqui, ó. Capela de São Pedro. Trono. A Catedral de São Pedro. E eu estive nesse lugar. E eu vi essa parada aqui. Só não vai ter o que eu quero mostrar, mas beleza. Olha isso. Cara, isso aqui você entra na Basílica de São Pedro, logo para a direita aqui, ó, é uma escultura de Maria segurando Jesus. E é interessante que antes tentaram roubar alguma coisa desse tipo aqui, e eles botaram um vidro agora que protege. Só que quando você vai no pé de Jesus aqui, ó, que ele tá assim, o pé de Jesus é meio descascado, porque as pessoas passavam ali e ficavam tocando no pé de Jesus e orando. Cara, isso aqui é maravilhoso, velho. Isso aqui é incrível. Velho, eu vou tentar achar aqui, ó, Catedral de São Pedro. Vamos lá, rápido, que tem bastante coisa. Vaticano. Não vou achar. Mas eu vou achar e mando lá no grupo depois. Ou vocês procuram lá. Aonde o Papa senta tem uma parada que parece um monte de demônio atrás dele. Muito louco. Simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Vamos. Mas enfim, quem foi que pintou isso daqui? Adolf Hitler. Pintou isso daqui. Impressionante. Foi ele. Então, vamos entender como é que a graça comum, esse assunto, ele é uma subdivisão do que nós chamamos de soteriologia, que é a doutrina da salvação.
o objetivo maior que a gente tem é falar sobre a doutrina da salvação, que é a soteriologia, que é a junção de duas palavras, soter e logia, que é salvar e estudo da salvação. Dentro dessa soteriologia, nós temos a subdivisão que fala sobre a graça comum. A gente precisa tomar um certo cuidado com a doutrina da salvação e a graça comum, porque a doutrina da graça comum não é salvação. E por que então, se ela não é salvação, a gente fala sobre ela dentro da doutrina da salvação? Mas, vamos lá. A graça comum, ela trata sobre atos do Espírito Santo em refrear o pecado da humanidade, dar dons aos homens e abençoar de modo geral todas as pessoas da terra. Como assim, então, a graça comum é um assunto que surge da doutrina da salvação, só que não salva ninguém? A Bíblia, é que a gente está. A Bíblia apresenta a ideia de salvação não só apenas como salvar o homem do inferno, mas apresenta também a salvação como o ato de salvar alguém de um possível perigo. Por exemplo, como eu coloquei aqui um exemplo, Davi salvou as ovelhas do pai dele do leão. Isso é tratado como salvação. As ovelhas estão salvas, e de fato é. Né? Ló, por exemplo, também foi salvo por ter sido retirado de Sodoma e Gomorra. Ló foi salvo. Então, a salvação na Bíblia, ela tem esses dois sentidos. A gente pode entender a salvação como salvar do inferno ou a salvação como um ato de retirar, de resgatar de um perigo. Tá? Por isso, a doutrina da graça comum, ela entra na ideia de salvação, que é o que a gente está estudando. Nesse sentido, a doutrina da graça comum, ela salva o homem, e a gente vai ver como isso acontece, que é interessantíssimo. Não só capacita o homem com dons de produzir essas coisas top, mas salva o homem de um modo geral. E a gente vai ver como isso funciona. Há então dois sentidos: que crê em Jesus, e o segundo, a salvação como geral. E a gente precisa, antes de entrar ainda, entender o que é graça e o que é justiça, que parece óbvio. O que é graça e o que é justiça? Parece bem óbvio. Mas a gente precisa ir mais a fundo, que é extremamente importante. A graça comum, ela atua na vida em sua esfera terrena. A graça comum, ela atua na terra e ela tem um objetivo terreno. Ela não atua com um objetivo eterno espiritual, embora é o espiritual agindo na terra. Um assunto que se manifesta na terra de forma visível. A graça comum é o agir de Deus na terra para os homens e tem efeito diferente da graça especial que a gente vai falar mais para frente, que se manifesta na terra, mas que tem efeito no céu. Vamos lá. O assunto gira em torno do que é terreno. Agora olha só, vamos diferenciar a justiça da graça. A justiça na terra é algo conquistado. Você conquista a justiça. Você adquire de forma merecida. Ou o Estado e a sociedade devem justiça para você. Isso quer dizer que ser justo é um mérito que nós temos. Ela conquista o posto de justo por suas obras. O Estado dá para o homem o título: Jonathan, você é justo. E se de fato essa pessoa anda conforme a lei, ela é merecidamente justa. Ou seja, a justiça é a recompensa de um ato que eu faço, de ser um homem justo. A justiça é um padrão de conduta e é através desse padrão que somos reconhecidos como justos pela sociedade. Isso é meio óbvio. A diferença entre justiça e graça é que a justiça é, de certa forma, obrigatória para quem anda nos padrões estabelecidos. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou justo, se eu ando conforme a lei,
o Estado é obrigado a me reconhecer como justo. A sociedade, a mesma coisa. Se eu estou andando conforme a lei, produzindo o que a lei me pede, eu sou justo. E obrigatoriamente as pessoas precisam reconhecer isso. Só que a graça não é assim. Para ficar mais claro, responda a seguinte pergunta, Júlia. Seu pai faz o quê? E tem um negócio de óleo, né? Óleo de carro, troca. Eletricista. Eu usei aqui o padeiro, mas eu vou usar o eletricista. O eletricista faz toda a parte elétrica da sua casa de graça. Pergunta, ele é obrigado a fazer isso? Não. Não é obrigado. O eletricista é obrigado a prestar o serviço dele para você de graça? Não. Agora vamos lá, seu pai é eletricista. O seu pai é obrigado a fazer a parte elétrica da sua casa de graça? Ele é obrigado a fazer isso. Porque você foi uma boa esposa, uma boa filha, porque você ajudou ele num monte de coisa e blá blá blá. Ele é obrigado a fazer isso? Não. A graça não é algo obrigatório. Se eu vendo pão de graça, eu não sou obrigado a fazer isso. Eu faço por mera e espontânea vontade. Ainda que o pão seja para o meu filho, eu não sou obrigado a dar pão de graça para ele. Eu posso dar, sem problema. O mosquito pode ir lá e fazer toda a parte elétrica da casa da Júlia, sem problema. Tranquilo. Só que não é uma obrigação. É um favor não merecido. E ainda que você tenha durante toda a sua vida sido uma excelente filha, ainda assim, o mosquito não é obrigado. Ele pode se sentir obrigado. Fala, pô, eu tenho obrigação, eu tive uma filha top. Então me sinto uma obrigação. Mas, de fato, ele não é obrigado. Tenha isso em mente. O padeiro não é obrigado a dar pão de graça, independente do que eu faça, ainda que eu seja o filho do padeiro, e não é obrigado a me dar pão. O Estado e a sociedade são obrigados a me reconhecerem como justos e obrigados a me dar todos os direitos de um homem justo, porque eu vivo segundo o padrão estabelecido pelas leis do meu país. Você percebe a diferença, então? A graça, ela é facultativa em qualquer circunstância. Deus, ele é gracioso. Não é obrigação de Deus ser gracioso. Tenha isso em mente. Deus não é obrigado a ser gracioso comigo. Ele é. Por quê? Porque ele quis, velho. Sem obrigação nenhuma. E se ele fosse considerar os meus méritos e as minhas obras para ser gracioso comigo, esquece. Piorou a situação. Que fique, lógico, que eu estou falando de graça e a justiça de Deus também, como ele nos declara justo, ele não é obrigado a fazer isso. Mas ele acaba nos fazendo isso. Ou seja, eu estou falando isso no ambiente, na esfera terrena. E eu quero que você entenda que a graça ou algo de graça não é algo obrigatório a ser feito e a justiça é algo obrigatório. Vamos para frente. A graça é de graça e, além de ser de graça, ela é misericordiosa. Tendo isso em mente que eu acabei de falar, entenda o primeiro ponto dessa importante doutrina da graça comum. Deus não é obrigado a nada. Nada, 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 nada. E o Lucas tocou no assunto aqui de deslizamento de terra, uma porrada de coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas eu só vou pincelar. Deus é obrigado a não permitir que exista deslizamento de terra? Não. Deus é obrigado a salvar pessoas de enchente? Não. Toda a graça, seja ela comum ou especial, é ação exclusiva de Deus e a iniciativa é de Deus sem nenhuma obrigação. Quando o assunto é graça comum, a gente precisa ter em mente que Deus é, junto da graça, misericordioso. Isso é interessantíssimo.
Além de Deus não ser obrigado a ser gracioso com a humanidade, e mesmo assim ele agracia todos os homens, quando ele é gracioso, ele também é misericordioso, pois a humanidade não merecia a graça comum de Deus. Senhor Hitler, que não me escuta, que deve estar queimando feito um louco no inferno. Embora ele tenha tido o dom de pintar um quadro maravilhoso e que foi abençoado por Deus com esse dom, Deus não era obrigado a dar isso para ele. Na verdade, se Deus fosse considerar o que o homem tem por obrigação, é mandar todos para o inferno. Se Deus tem alguma obrigação com você, é essa: vá para o inferno. Quando você canta aquela música, restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é de volta o que é seu? O inferno. É isso que você quer que Deus restitua na sua vida? O que você tem, o que você merece, é o inferno. É isso. Então entenda que a graça, além dela ser de graça não obrigatória, ela também é uma conjunção de misericórdia. Em que sentido? Além de eu não ser obrigado, você não merecia o que eu estou te dando. Você não merecia saber pintar um quadro. Você não merecia saber construir os objetos da tenda. Você não merecia saber ensinar, não merecia saber tocar guitarra, não merecia saber fazer qualquer coisa que você faz. Sendo assim, a graça comum é de graça e também expressão de misericórdia para com a humanidade. Se não fosse a misericórdia de Deus, todos já estaríamos destruídos pelo próprio Deus ou pelas mãos dos próprios homens, pois a humanidade se mataria até restar o último sobrevivente que ia morrer de fome, sede ou qualquer outra coisa. A gente vai ver mais um pouquinho para frente, mas o que eu estou falando aqui? Se Deus não refreia o pecado da humanidade, todos nós seríamos potenciais pedrinhos matadores e Hitlerzinhos. E um detalhe, nós que é crente, você era potencialmente a pior das pessoas que poderiam existir nessa terra. Você é crente salvo? A Bíblia fala assim: Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. Escolheu os que nada são para confundir os que são. Escolheu os que não têm nenhum valor para confundir aqueles que se acham que têm algum valor. Deus pega os piores. E Franklin Ferreira uma vez falou o seguinte: Deus escolhe potenciais Hitlers para o seu reino. Parabéns. Parabéns. Você é uma absoluta desgraça sem Deus. É isso. E nesse sentido é que você precisa compreender como, primeiro, a graça comum se manifesta a ponto de, se Hitler não matou mais 10 milhões de pessoas, é porque Deus foi gracioso com 10 milhões de pessoas. Sabe por que o Maicon parou de assaltar as pessoas? Porque Deus foi gracioso com as outras pessoas e não permitiu que o Maicon assaltasse uma outra casa. Sabe por que amanhã... Você não trabalha. Você sabe por que amanhã você vai ter pão para comer, roupa para vestir, uma porrada de coisa? Porque Deus foi gracioso com você, com seus pais, com os avós, com seus tataravós, com seus bisavós, com Adão. Isso é graça. Não está só no ambiente salvador, mas no ambiente provedor. E a gente vai ver isso. Deus faz sol e chuva para justo e para injusto. Se não fosse a graça comum de Deus, o planeta Terra seria Sodoma e Gomorra por completo. Por que é importante você compreender isso? A graça de Deus é soberana em seus propósitos. Aqui, olha só, entra aquelas afirmações que envolvem um outro assunto chamado teodiceia. O que é teodiceia? Se Deus existe, por que o mal existe? Se Deus é bom, por que ele permite as coisas ruins? Se ele tem todo o poder, por que ele não age, não pega o poder dele e acaba com a fome na África, por exemplo, como eu vou botar aqui? Então, se Deus de fato é bom e gracioso, então ele deveria nos dar uma vida melhor. O detalhe importante é esse: Deus é bom, gracioso e misericordioso.
Deus não te deve nada. Deus não é obrigado a nada a seu favor. Ah, mas se Deus é top mesmo, se Ele me ama, por que Ele não me dá condições melhores para comer todos os dias? Porque Ele não é obrigado a te dar nada. Deus não, assim, pode crer em Jesus, quer aceitar Jesus? Beleza. Ele não é obrigado a fazer mais nada por você. Na verdade, Ele não é obrigado a nem te fazer crer nele. Ele não é obrigado a nem te salvar. Ele não é obrigado a absolutamente nada, nem a curar sua unha encravada. Ele é Deus. A pergunta não é se Deus é bom, por que existe fome na África? Mas deveria perguntar o seguinte: qual a obrigação que Deus tem de acabar com a fome na África? A pergunta não é se Deus é bom, por que existe tanta maldade? Por que Ele não acaba com isso? Mas deveria ser: Deus não tem obrigação de acabar com a maldade, nem tem obrigação de te proteger de uma bala perdida. Na verdade, você já é agraciado por Deus só de poder ter ar, pulmão, cordas vocais, língua, boca e raciocínio infame para poder fazer essa pergunta ridícula. Você é um tolo, graças a Deus por isso. Você quer graça de Deus? Você é um idiota. Parabéns. Aleluia, Senhor. Graças ao Senhor, Ele é um idiota de fazer uma pergunta dessa. Deus não é obrigado a matar a fome na África, a dar dinheiro para as pessoas. Deus não é obrigado. E aqui dentro do detalhe, Lucas. Mas por que então que os Estados Unidos é tão próspero? Eu vou falar sobre isso mais para frente. O fato de não ter fome em geral nos Estados Unidos não quer dizer que Deus é obrigado a dar as mesmas condições para países pobres. Se fosse, deixaria de ser graça para ser justiça. Eu me lembro quando eu era moleque, e eu morava com meu pai. Meu pai tinha uma mulher, que era minha madrasta, e ela tinha mais 2 filhos. Chegava no meu pai e falava assim: "Ô pai, me dá R$1. Meu pai me dava R$1 escondido. Por quê? Porque não era justo me dar R$1 e não dar os outros 2 para os outros 2. Ainda que não fossem filhos deles. Mas a questão é, se eu estou ganhando R$1, é justo que os outros 2 ganhem. Quem disse? Meu pai não tem obrigação nenhuma de dar R$1 para vocês. Nem para mim ele tem. A questão é, mas os Estados Unidos é tão próspero, por que ele não prospera igual a África? Porque ele não é obrigado a fazer isso. Ele não é. E se ele fez nos Estados Unidos, graça de Deus. Se ele não fez na África, graça de Deus. Estão vivos. Estão passando fome. Triste vida. Triste. E ainda tem a oportunidade de passar fome e alguém ir lá pregar o evangelho, eles morrerem de fome e irem para o céu comer no maior banquete que esse mundo um dia vai ver. Graça de Deus. É intrigante, gente. A gente só olha Deus dentro da igreja. A graça comum faz a gente olhar lá para fora e ver como é que Deus age na humanidade. Deus não é obrigado a fazer Estados Unidos por aí. E você pode falar assim: não, mas os Estados Unidos, ele cresceu pelas suas pernas. Deus só permitiu. Permitiu? Daniel 4, leia Daniel 4. Você vai ver Nabucodonosor contando a história dele, de quando ele foi soberbo. Ele teve um sonho, chamou Daniel, falou assim: ó, Daniel, tive um sonho cabuloso. Daniel falou assim: irmão, seguinte, esse sonho aí significa que Deus vai te arrebentar. E além disso, você vai ser humilhado por causa da sua arrogância. E ele: eu? Eu? Aí ele fala assim: ó, olha o império que eu construí. Olha essa Babilônia rica, olha que top. Quando ele fala isso, Deus amaldiçoa Nabucodonosor e ele vira bicho. Ele começa a comer capim. Daniel 4, gente. Leia. Por quê? Porque ele botou no coração dele: eu que construí. Sabe quando ele parou de ser bicho? Parou de andar com vaca? Bicho que eu falo é andar de 4, comer capim. Ele virou bicho. Isso. Deus é Deus. Quando é que ele voltou a ser alguém e ser rei de novo na Babilônia? Quando ele teve condição de levantar a cabeça e falar assim: ó, realmente Deus é que fez tudo. Se não fosse ele, nem Babilônia ia existir. E assim Deus restitui todo o reinado de Nabucodonosor.
Vocês acham mesmo que os Estados Unidos é a potência que é por causa que o tio Sam é top? Gente, graça comum é a expressão extraordinária da soberana vontade de Deus, do soberano controle de Deus sobre todas as coisas, até de uma bala perdida. E você pode pensar assim, pô, bala perdida? Conversando com a moça no ITQ, ela pegou e falou assim, olha, eu conheço uma mulher que depois que ela perdeu o filho dela, eu acho que a gente conhece, que o filho dela morreu, um filho criança, ela nunca mais foi a mesma pessoa, virou crente de verdade. Então quer dizer então que Deus precisou levar a criança para essa mulher se converter de verdade? Deus faz. Deus mata para os seus propósitos. Mas enfim, vamos para frente. Graça comum versus a graça especial. Aqui é só uma pincelada, rapidão. De modo resumido, a graça especial é a graça que Deus dá aos que estão em Jesus. Os salvos. Deus age no coração dos eleitos de forma especial. De forma que transforma o homem para que ele possa deixar seu estado de pecado para uma nova vida. Essa graça especial é um favor de Deus que livra o homem da condenação eterna. É a graça que age de forma espiritual no interior do homem. A graça especial não atua nos ímpios. Como eu falei antes, graça é de graça e não obrigatória. Deus age com essa graça nos salvos e não age nos ímpios. Por que que Deus me salvou e não salvou ainda, ou quem sabe não salvará, o mosquito? Não é porque ele me salvou a Júlia, que ele é obrigado a salvar o mosquito. E nós queremos. Nós oramos a Deus e pregamos o evangelho porque nós sabemos que ele tem poder para salvar o mosquito. Mas a gente não sabe se ele vai fazer isso. Ele não é obrigado a fazer. Mas a gente crê nisso, que ele pode fazer. Deus age com essa graça nos salvos e não nos ímpios. Da mesma forma como age com prosperidade nos Estados Unidos e não age na África. Só que diferente da graça comum, a especial, essa graça especial é essa graça que salva o homem. Detalhe, a graça especial ela tem o objetivo de ação espiritual. O que isso quer dizer? A graça especial não diz respeito a Deus me salvar como salvou Davi as ovelhas do leão. Não é salvar do perigo, não é salvar de uma doença, é salvar do inferno. Na verdade, a graça especial de Deus é salvar do inferno, mas é, em última instância, salvar-nos da própria ira de Deus. É Deus nos salvando dele mesmo. E ele só faz isso nos eleitos, nos que estão em Cristo. Ponto. Isso não é garantia que você vai ter uma vida boa. Não é garantia que a graça comum de Deus vai ser abundante na sua vida, que você vai ser ricaço. Isso é graça especial, salvação. A graça comum é outra coisa. Graça comum é, de modo geral, o agir de Deus para toda a humanidade, de forma indiscriminada. A graça comum atinge justo e injusto. Deus dá dons aos bons e aos maus. Ela pode atingir ímpios e também santos. Pode Deus dar dinheiro e sabedoria para um homem ateu e também tirar toda a riqueza de um homem santo, como foi, por exemplo, com Jó. Pode adoecer um santo e curar um ímpio. Mas temos que focar na graça comum como um ato de salvação. Deus pode matar e pode fazer viver. Só que a graça comum ela diz respeito às coisas boas, ao livramento de Deus ou à bênção de Deus no modo geral. A ser próspero, a ser curado, e outras coisas que a gente vai ver aqui, tá? Agora aqui a gente vai ver, como é que a graça... Alguma pergunta? Não? Querem falar alguma coisa? E aí? Quer vir apanhar também? Dá tempo? Dá tempo. Opa! Como é que atua a graça comum? É aqui que a gente vai começar a perceber como é que Deus utiliza essa graça comum para administrar toda a ordem que há no mundo. O texto mais utilizado para isso é o Sermão do Monte, Mateus 5,45, que diz: porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva
sobre justos e injustos. E a gente vai ver mais detalhes sobre isso mais para frente. Mas vamos lá. Jesus, ele mesmo afirma que Deus faz raiar o sol e derrama chuva sobre todos os homens, sobre maus e bons. É importante você entender que sol e chuva é uma linguagem voltada à agricultura. Jesus está deixando claro para os seus ouvintes que Deus é o responsável por todo o processo de colheita que um homem pode fazer. Mas você pode perguntar o seguinte: Jesus não disse que Deus vai arar a terra, não disse que Deus vai jogar a semente na terra, ele não disse que Deus faz sol e chuva, que são coisas impossíveis para o homem. Vocês já ouviram aquela frase que fala assim, ó, você tem que fazer a sua parte e o impossível Deus vai fazer. Isso é verdade, até certo ponto isso é verdade. Pois existe sim uma disposição do homem para o trabalho, para o exercício. Só que a disposição do homem para o trabalho, se não for Deus, esquece. Quando Jesus fala que Deus faz raiar sol e chuva sobre ímpios e justos, ele está falando que toda a colheita, tanto do ímpio quanto do justo, depende de Deus. Só que não depende de Deus única e exclusivamente naquilo que Deus faz e que o homem não pode fazer, como, por exemplo, mandar chuva e fazer o sol nascer. Quando a gente parte para esse princípio, a gente começa a colocar na mão do homem a administração de parte da graça comum, que é o quê? Amanhã eu vou levantar com ar para respirar, com comida para comer, com dedicação para trabalhar, e não só isso, sabedoria para o trabalho, conhecimento técnico, ferramenta. Outra coisa, as ferramentas que eu utilizo, que o mosquito que utiliza para eletricista, não foi ele que criou, não foi ele que inventou, às vezes nem foi ele que comprou, talvez tenha sido doado por alguém para ele poder trabalhar, ou não, pode ser que tenha sido ele que comprou, e se foi ele quem comprou as ferramentas, com que dinheiro ele comprou, e esse dinheiro provém de quem? A questão não é, Deus faz só sol e chuva sobre ímpios e os justos, não. Deus faz tudo para ímpios e não ímpios, exceto salvar. E eu vou mostrar como isso funciona. O trabalhador pode pensar, eu tenho que fazer o trabalho bem feito, Deus faz o resto por mim. Verdade. Mas como é possível fazer um trabalho bem feito sem Deus? Como é que pinta aquele quadro sem Deus? Como é que Hitler pinta um quadro sem Deus? Como é que Hitler pinta o belo sem Deus? Explica para mim, Hitler. Desgraça. Como que Regina faz um bom cabelo sem Deus? Não tem como, né, Regina? Você acha mesmo que aquele seu amigo da sala que só tira nota 10 em todas as matérias é só fruto dele mesmo, do seu esforço? Ou foi Deus quem concedeu uma talvez melhor capacidade cognitiva, ou uma melhor disposição para os estudos? Ah, não, é uma questão genética. Ah, é mesmo? Ah, genética. Então quer dizer que os cromossomos estão ao bel prazer do homem. O DNA do homem está ao seu próprio comando. Ele que manda. Ah, tá. Entendi. Deus faz sol e chuva sobre bons e maus. Só que ele não faz só isso. Vamos ler aí, ó. Eu vou ler aqui rapidão. Atos 17. Atos 17, 24. Olha só. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. 25. E não é servido por mãos humanas, pois não se necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. 26. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Meu Deus, gente. Por um só homem, Deus
criou todas as nações da terra. Ele criou os persas, os romanos, os gregos, os hebreus, os egípcios, os brasileiros, americanos, alemães. Ele criou os incas. Só que ele não só criou, como também estabeleceu o tempo que esses povos iriam existir. Pergunta: onde estão os persas? Não existe mais. Samaritanos, deve ter uns 80 só. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu me movo para o campo para plantar milho, graças a Deus. Eu vivo para plantar milho, graças a Deus. E eu também existo, e na minha existência eu planto milho, graças a Deus. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. É um erro achar, eu tenho que fazer o que é possível e Deus faz o impossível. Tudo é impossível se não for Deus. Não tem como viver se não for Deus. Não tem como respirar se não for Deus. Isso é graça comum. Tem um monte de gente respirando. Tem um nego fazendo macumba, invocando o demônio agora, respirando. Se não for Deus, nem respirar na hora da macumba ele consegue. Isso é graça comum de Deus. Deus não faz só chuva e sol, faz ar, pulmão, saúde, olha só, segurança, capacidade técnica, conhecimento científico, as leis da física, quem faz é Deus. Fez a terra onde foi plantada as sementes que foram plantadas e etc. Deus é o autor da vida e nele, seja santo ou ímpio, nele, santo ou ímpio, se move, existe e vive. Só existe ateu no mundo porque Deus governa o mundo. Não existe ateu sem Deus. Não existe. Para o ateu ser ateu, ele precisa de Deus. E sem Deus ele não consegue ser ateu. O ateu ele só existe porque Deus existe. Porque se não existisse nem isso ele ia ser. Tá? Deus age na vida intelectual do homem. Vamos começar a entender como é que Deus faz isso. Como é que a graça comum atua na humanidade. Deixa eu ver aqui as horas são. Tenho tempo ainda. Deus age na vida intelectual do homem. Ao criar o homem, Deus deu capacidade de raciocínio, formular lógica e intelectualidade, aprender e desenvolver. Olha ao seu redor e vai ver que tem energia elétrica, um notebook, ruim, mas tem, como eu botei aqui. Tem uma televisão, nós temos cabos, temos carro lá fora, um prédio construído e outras tantas coisas. A tecnologia, de um modo geral, é bênção de Deus para o homem. Erra quem diz que a igreja não contribuiu para o desenvolvimento tecnológico, quando a verdade é que, graças à reforma protestante, a tecnologia teve espaço para crescer. Pois foi lá na reforma protestante que a igreja voltou a entender que tudo que é virtuoso e benéfico para o homem é dádiva de Deus. Graças à reforma e às ciências farmacêuticas, graças à reforma, as ciências farmacêuticas pararam de ser vistas como feitiçaria. Martinho Lutero foi um dos grandes nomes em favor da educação para toda a população e não somente as matérias que beneficiavam a igreja. Como você ia para a escola, você vai aprender igreja. Só que agora Martinho Lutero começa a entender que o homem precisa ser educado de forma secular, aprender idiomas,
língua, matemática, física, biologia. Se não é a igreja, eu tenho certeza disso. Se não é a igreja, e principalmente a igreja cristã, se não é o cristianismo, eu tenho certeza absoluta que toda a vida humana no universo estaria muito pior. Muito pior. Próximo. Deus age na vida moral de toda a humanidade. Olha isso aqui, ó. É graças à graça comum de Deus que o homem não está absolutamente entregue ao pecado. Se não fosse o freio de Deus para o pecado dos homens, certamente, como eu disse antes, estaremos numa situação muito pior. Vamos ler aí, ó. Romanos 2, 14 e 15. Depois eu vou passar um vídeo, não sei se vai sair som. Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui. Eu quero passar um vídeo para vocês assistirem. Lê aí quem achou. Romanos 2, 14 e 15. Tá zoada essa pilha aqui? Pode ler. Ah, tá sem pilha, mano. Não esquece. Vamos ver. Se sair som, beleza. Se não sair, tem legenda. Lê aí. Ninguém valeu. O homem sem lei. A gente pode entender a lei como lei Torá, os 10 mandamentos, por exemplo, ou a gente pode entender a lei no modo geral. A lei toda de Deus como a lei terrena. Não sei se vocês sabem, mas se você comete um crime sem saber, você mesmo assim é condenado por esse crime. Agora, pode ser que existam coisas que você deixa de fazer por uma questão, vamos supor, é legal na Holanda ser prostituta, de CLT. CLT, é lei. Por que você não faz isso? E muitas pessoas da Holanda não concordam com isso, mesmo isso sendo lei aprovada na Holanda, por uma questão de consciência. Deus imprime no homem criado uma questão de consciência, a ponto de mesmo que ele perceba coisas erradas, às vezes ele reprova, mesmo não sendo crente, às vezes ele aprova coisas boas, às vezes ele faz e se arrepende, mesmo não sendo crente, às vezes não faz e também se arrepende, que ele deveria ter feito, e etc. Se não sair som, beleza, a gente tenta ler a legenda, ou se vocês conhecem o vídeo, beleza também. Não vai sair som. O som daqui é horroroso. Ele vem rachado. Bom, não vai dar nem para entender que é meio rápido. Eu vou resumir aqui. O que acontece? Vocês viram a cara, deixa eu voltar lá. Vocês viram a cara desse cidadão aqui, né? Vocês já viram esse vídeo? Não? Isso é uma reportagem que passou na Globo, onde este cidadão é um pichador. E a mulher fala, isso daí não é meio antiético, o mundo da pichação? Ele fala, não, isso aqui é de boa, pichar, ok, não é de boa. Pichar nada demais. Aí ele picha um muro e ele fala assim, peraí que eu vou ali chamar a moça então que você pichou, porque você pediu autorização, não tem nada demais. Ele fala, não, mas daí isso vai complicar pra mim. Se você chamar ela aí, você complica a minha vida, né? Porque aí pode ser que dê algum problema, né? Não, mas você não falou que falou com ela, que ela autorizou? Não, mas aí aqui a gente não pode ficar fazendo isso, você vai... Beleza. No outro dia, essa mulher vai na casa desse cara. Esse é o portão da casa dele. Não tem pichação. Essa aqui é a garagem da casa dele. Aonde está a pichação na sua casa? Ah, não, em casa não pode, porque em casa é lugar de descanso, né? É lugar de... É só na rua, no coração.
Não, mas e na sua casa? Você não gosta de pressão? Não, é que em casa não pode, né? Porque fica feio, não sei o quê. O que eu quero dizer com isso? Isso daqui, ó. A lei está de alguma forma gravada no coração do homem. Parece contraditório o que eu vou dizer da vida de um criminoso. O criminoso comete crime que ele sabe que é errado e não sabe apenas pela lei dos homens, mas também pela lei de Deus. Pergunta para um estuprador se ele gostaria que a sua mãe fosse estuprada. Pergunta para um ladrão se ele gostaria de ser roubado. Eles vão responder que não. Mas, mesmo sabendo que é errado, eles acabam fazendo. O fato é que Deus deu para o homem a consciência, mecanismo que bons e maus têm e que serve como um freio de Deus para a humanidade caída em pecado. É impressionante que todo traficante não quer que o filho seja traficante. Todo bêbado fala assim, cara, não vive essa vida que eu vivo. Isso aqui não presta. Vai estudar, trabalha. Todo homem ruim, de alguma forma, ele tem noção do que é bom. Hitler pintou quadros maravilhosos que apresentam até tranquilidade, o que não parece expressar a mente dele. Provavelmente ele vivia num caos, tanto é que ele provavelmente se matou. E o cara pintava quadros assim. Isso mostra que Deus, tanto nos salvos quanto nos ímpios, refreia o pecado do homem. Através do quê? Da consciência, da lei de Deus e da lei dos homens. O que seria da humanidade se não tivesse lei? Como atua a graça? Vamos no próximo. Deus age na sociedade como forma de graça comum. Na sociedade, vamos lá. Uma das coisas que mais refreia a imoralidade da sociedade é a família. Durante toda a história da humanidade, a família é o centro de praticamente todas as coisas e também o centro do conservadorismo. A família é, de modo geral, aquilo que impede aborto, que impede a deturpação da sexualidade das crianças. Ou você acha que um pai quer que o filho vá para a escola para aprender a se masturbar? Não. A família, de um modo geral, a estrutura familiar, principalmente no modelo que nós temos na Bíblia, ela é aquilo que refreia também o pecado da humanidade. Quem estipulou a família? Deus. Sem família, a raça humana, primeiro, seria extinta. Simples. Pegue homossexuais e falem para eles, olha, vamos fazer um experimento. A gente pega 20 mil de vocês, que são homossexuais, e 20 mil heterossexuais. Colocamos em 2 ilhas. Daqui 25 anos a gente volta para ver o que aconteceu. Ou será que tem algum homossexual que acha que milagrosamente o homem vai engravidar? Que eles vão conseguir sustentar a sociedade com um relacionamento homossexual? Não vai. E detalhe, para ser homossexual precisa nascer. Ou você já viu feminista que foi abortado? Nunca vi feminista abortada. Feminista abortada eu nunca vi. É que para ser feminista você precisa não ser abortado. E para ter mais pessoas defendendo o aborto, você precisa de mais pessoas nascendo. Como é que faz se você mata todo mundo? Não tem como. A família é o núcleo que defende as crianças no ventre. A não promiscuidade da mente nas crianças. Quem que estipulou família? Deus. O governo, é também graça de Deus para os povos. Disse antes que Deus age na moral dos homens, dando a eles a consciência e a capacidade de produzir boas obras. Mas Deus também é atuante na punição dos pecados dos malfeitores através do Estado. Isso é graça de Deus para a sociedade. É contraditório alguém, principalmente crente, ser contra a polícia, sendo que a polícia é instrumento de Deus para punir o pecado do criminoso e trazer paz e segurança para a sociedade. Deus estipulou um exército em Israel, leis em Israel, e falou assim, se você pisar na bola, você vai ser julgado, você vai ser penalizado. Você acha que Deus simplesmente fez isso para bater nas pessoas, para prender as pessoas e matar as pessoas?
Deus fez isso para fazer assim, ó, é melhor não fazer. Utilize a lei em seu favor. Eu acho que eu cheguei a mandar um vídeo lá, um rabino não, um muçulmano, né? Ele está num podcast aqui no Brasil e ele fala que a Sharia, que é o livro sagrado deles, fala que se um ladrão roubar, corta o dedo dele. Se roubar mais uma vez, corta a mão dele. Aí ele fala assim, nossa, você vai falar, mas a Sharia corta as mãos das pessoas. Não, quem corta a mão das pessoas é quem rouba. Não é a gente que corta, é quem está roubando. É só, Bolsonaro falava assim, ó, é só você não matar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai balar. É só você não matar, é só você não estuprar, é só você não roubar, que você não corre o risco de ser pego pela polícia, tomar um tiro na cara ou ser preso. Olha que maravilha, isso é Deus purinho, gente. Deus purinho. Quando a polícia prende um bandido, você não tem que falar, aleluia, Senhor, obrigado por utilizar a polícia e trazer paz para a sociedade. Porque a polícia é instrumento do Senhor para trazer segurança para a gente. Romanos capítulo 14, 13, 15. O Estado é instrumento de Deus e ele traz espada. Espada é para fazer massagem. Ainda mais no contexto romano que a gente está. A espada é símbolo de matar, arrancar a cabeça. É isso que o Estado faz, arranca a cabeça. O Estado é instrumento de Deus, graça comum para os homens, porque o Estado protege ateu? Protege. Protege macumbeiro? Protege. Satanista? Também. E protege o satanista do crente. Olha que beleza. Protege o ateu do crente e o crente do ateu. Graça de Deus. Como mais? O Estado é instrumento de Deus para punir. A punição é também graça de Deus para a sociedade. Não existe, olha só isso, gente. É um erro falar assim, ó. Uma sociedade precisa de investimento em educação para que possa ser, quem sabe, uma Coreia do Sul como exemplo. Pode ser um Japão na educação. Investindo em educação. Gente, só a educação não resolve as coisas. Não existe evolução social só com educação. Pois não adianta ter uma excelente escola que os alunos são assassinados antes de bater o sinal para o recreio. Também não adianta ter uma escola com a melhor tecnologia possível que não tem alunos porque morreram de paralisia infantil. E nesse sentido, Deus atua com a sua graça comum na saúde das pessoas, com intervenção direta ou indireta, como indireta de forma que eu falo indireta, fazendo milagre, não permitindo que a televisão caia, e também de forma indireta, produzindo a possibilidade de tecnologia, medicina, hospitais, etc. Graça de Deus. Na minha opinião, agora, isso é o mais importante, a maior graça que Deus tem comum para a humanidade no modo geral, tanto para o ateu quanto para a igreja. Não falei de instituição? Família. Deus estipulou a família, o Estado e a igreja. Basta você fazer a seguinte pergunta: se não fosse a igreja, qual seria a próxima casa assaltada pelo Michael? Se não fosse a igreja, o Michael estaria onde agora? No crime. Se não fosse a igreja, a taxa de homicídio, tráfico de drogas, suicídio, depressão e outras tantas desgraças seriam a mesma ou estaria mais alta? Ou mais baixa? Será que a favela da Rocinha seria a mesma sem a igreja? Ou estaria ainda pior? Rocinha não é bom. Mas e se não tivesse igreja lá? Oi? Oi? Tudo? Mano, o carro vermelho é de quem? Tá em frente à garagem lá. A galera tá parando o carro lá. Ele vai ver lá pra você já. Tá bom? Eu acho que tá parado na esquina aqui. Mas a gente não sabe também se é de alguém aqui, mas... Enfim. Se não fosse a igreja, onde estaria o Michael? Onde estaria eu? Onde estaria vocês?
A verdade é que o ateu deveria dobrar o joelho e agradecer a Deus por ter igreja na rua da casa dele. Pois quem garante que a próxima casa a ser assaltada não fosse a dele, por alguém que hoje está na igreja? O ateu tem que dobrar o joelho na casa dele e falar assim: Deus dos crentes, muito obrigado por deixar eles lunáticos, que eles são loucos. Mas eu te agradeço, Deus que não existe, que é o dos crentes, pela igreja que tem na rua da minha casa. Porque quem sabe o pastor, que era um criminoso, não ia vir matar meu filho. Que maravilha! A igreja é o maior instrumento de graça comum para a humanidade. Tira a igreja e você vai ver o que está acontecendo na Europa. Não tem igreja. Pessoas vivem suas próprias vidas ao seu bel prazer, não tem relacionamento com outras pessoas, não tem compaixão por outras pessoas, não se importa com o dia de amanhã, vivem uma vida só de trabalho. Chile? Não sei, mano. É verdade. Países comunistas, socialistas, sabe por que a Rússia prosperou? Porque começou a permitir igreja. Vai ver a Rússia de antes, que não tinha igreja. Coreia do Sul, se eu não me engano, tem a maior igreja evangélica do mundo. Se eu não me engano, são aproximadamente 50 mil, 500 mil membros. E os cultos precisam ser de rotação, né? Tipo assim, você vai vir em que hora no culto? Vou vir sábado de manhã, beleza. Sábado de manhã preencheu, essa galera já veio. Agora deixa o resto vir confirmando sábado de tarde. É assim. 500 mil membros, eu acho, se eu não me engano. É um estádio a igreja. A Coreia do Sul. Vou mostrar um vídeo, vou mandar um vídeo para vocês depois. Eu vou mandar um vídeo para vocês depois de como é uma escola pública na Coreia do Sul. É impressionante. Não, eu vou... Particular? A escola pública na Coreia do Sul, só a hora da merenda, do recreio. Vou mandar para vocês. Vou mandar. A igreja é por si só. Olha só isso, gente. Você veio aqui fazer bagunça? Você veio aqui fazer bagunça com a mão na bunda. Mostra lá pra câmera você com a mão na bunda lá. Vem pra cá, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tá coçando a bunda? Helena. A Manu vai assistir depois. Sua sobrinha, mano. Dá um jeito. A igreja por si só é o investimento mais barato para recuperar pessoas dos vícios, da pornografia, do crime e das doenças que afligem a alma. Olha só, uma vez eu falei isso pro Maicon. O Estado, por exemplo, na Cracolândia, teve ação na Cracolândia hoje. Quanto dinheiro o Estado já não investiu com operações na Cracolândia? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Pergunta. Quanto dinheiro investimos para dar uma condição de vida melhor para o Alexandre, que foi batizado? Quase nenhum. Na verdade, o investimento, às vezes, é um livro daquele ali, ó. Ou o aplicativo é de graça. O Estado, ele tem o objetivo, com ações sociais, de recuperar pessoas. Legal. Muito dinheiro o Estado investe em programas sociais. Bolsa Família, Bolsa Não Família, Bolsa Escola, Bolsa Crack, Bolsa Gasolina, Bolsa Minha Mãe Tá Véia, Bolsa Picanha, Bolsa Shotgun, Bolsa Bolsonaro, Bolsa Lula e Bolsa Escambau. A igreja fala assim, ó, Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê? Creio. Quer ser batizado? Quero. Pronto. Só isso. Tiramos as pessoas das drogas, da pornografia, dos vícios. A gente ajuda essas pessoas.
com o mínimo de investimento possível. E aqui eu vou trazer uma outra coisa. Aqui o drogado, ele entra drogado, sai batizado. Entra prostituta e sai mãe de uma grande família. Por quanto? De graça. Ninguém cobrou nada por Alexandre, nada. Ou através do dízimo e oferta. E aqui que está o detalhe. O ateu, ele tem que dobrar o joelho e agradecer a Deus por existir dízimo e oferta na Bíblia. Ele tem que ir lá no quarto dele, dobrar o joelho e falar assim: Deus dos crentes, obrigado por botar o tal do dízimo na Bíblia, que eu acho que é um roubo. É um roubo o negócio do dízimo da oferta. Mas pelo menos a igreja está aberta, através dos dízimos da oferta. Se a igreja não tivesse aberta, quem sabe não ia ter alguém entrando na minha casa que ela é irmão da igreja. Mas o trouxa vai lá e dá dinheiro e está lá na igreja e não está fazendo coisa errada. Amém, Deus dos crentes. Minha irmã falava assim para mim: é melhor meu filho dentro de casa jogando, meu irmão dentro de casa jogando videogame o dia inteiro do que na rua fazendo merda. Eu falava isso. É exatamente isso que o ateu tem que fazer. É melhor os crentes fazendo barulho do lado de casa do que eles entrando na minha casa para roubar minha casa. Obrigado, Deus dos crentes. Amém. Mateus 5, olha só, velho. O que isso implica? A graça comum de Deus que age em todo mundo. O que isso implica pra gente? Mateus 5 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo, odeie seu inimigo. Mas eu digo para vocês: amem seus inimigos e orem por eles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Amem os inimigos e orem por eles que os perseguem. Para quê? Para que vocês venham a ser filhos de Deus Pai que está no céu. Porque eles fazem raiar o sol sobre mal e ímpio, chuva e etc. Depois no final aqui, até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Olha que interessante. Uma vez que Deus utiliza da sua graça comum para abençoar toda a humanidade, o que eu tenho que fazer? Deus faz chover sobre os ímpios e sobre os justos. O que isso implica para a minha vida prática? Eu preciso, assim como Deus, auxiliar ímpios e os justos. Vamos lá. Preciso, acho que, encerrar aqui. 24, 6 minutos, dá tempo. O texto resumido que eu quero trazer para vocês é: amem os seus inimigos e orem por eles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está no céu. O que ele quer dizer com ser filho do Pai? Lembra que eu já falei para vocês aqui que a ideia de ser filho na Bíblia é parecer com. Então você é filho do diabo, não é que você nasceu do diabo, você se parece com ele. É filho de Abraão. Em que sentido? A nossa fé é semelhante ao de Abraão, é como a de Abraão. O que Jesus está falando? Ame os seus inimigos. Não é o amor especial que eu falei aqui. Até porque nós não conseguimos fazer isso. Ore por eles. Para quê? Para que vocês venham se parecer com o Pai de vocês. Porque Deus faz raiar o sol e faz chover sobre os justos e injustos. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Veja como é incrível e difícil o Sermão do Monte. Deus dá graça comum para todo mundo. Essa é a primeira afirmação. Deus nos cria para sermos sua imagem, imitadores de Deus. O que temos que fazer? Deus se importa com os pobres, com os doentes, com os injustiçados, com os que passam frio, com os que têm fome, com os que sofrem. Nossa preocupação com a humanidade não pode estar só no sentido espiritual.
Porque Deus não assiste a humanidade só espiritualmente. Deus manda chuva. Deus dá pão de cada dia. Deus não auxilia a humanidade só com bênçãos espirituais. Assim como Deus não só ora, que é uma bênção espiritual, e dá comida até para aqueles que são ateus, nós temos que orar e auxiliar e assistir qualquer pessoa, independente da fé ou não. Claro que a Bíblia, nesse sentido, tem um texto que eu não vou me lembrar onde está, mas existe uma certa preferência na assistência social, no modo geral, com os que são da nossa fé, a ajudar as pessoas da nossa igreja. Mas a igreja não se limita às pessoas da igreja. Assim como Deus não se limita a fazer chover só sobre os justos, mas também sobre os injustos. Eu não vou falar sobre isso, não. Em outro momento isso vai aparecer aqui. Eu vou só dar mais uma pincelada nisso aqui. Lembra que eu falei para vocês que Deus criou o homem com o objetivo do homem ser semelhante. Criamos o homem, façamos o homem nossa imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Que o homem precisa atuar e agir conforme Deus, parecido com Deus, o mais semelhante possível às ações de Deus. Então, quando a gente percebe que a graça comum de Deus assiste todos os homens, a gente precisa também perceber o seguinte: é importante que o homem cristão entenda que pautas políticas e públicas também são de interesse da igreja. Nesse sentido, quando não tem relação com a nossa fé, nós podemos andar juntos com ateus? Sem dúvida. Teremos uma marcha a favor, ou melhor, uma marcha contra o aborto. Eu vou grudar no satanista e falar assim, tamo junto. Porque Deus te inspirou a defender essa causa. A imagem de Deus se manifesta em você quando você luta a favor das crianças que estão no ventre. E isso é uma pauta da igreja. Macumbeiro, tô junto. Tamo junto, velho. A graça comum de Deus te atingiu. Nesse sentido, nós somos ecumênicos. O que é ecumênico? É a não definição de uma religião para definir alguma coisa. Nesse sentido, a gente abraça macumbeiro, ateu, e quem quer que seja, até gay. Apareceu um gay que é contra o aborto. Tamo junto, velho. Tamo junto. Apareceu um satanista que não quer legalizar as drogas. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Se tiver que subir no palanque do seu lado, eu vou subir. Graça comum. Só que a gente está falando de ambiente público, política pública. Não quer dizer que eu vou lá no centro de macumba fazer um culto com macumbeiro. Quando se trata da nossa fé e da nossa prática religiosa, aí não tem conversa. Por quê? Quando a gente entra na parte da fé, é onde começa a atuar a outra graça, que é a graça especial, que nos separa, que faz separação. Graça comum não separa ninguém. Preto, branco, japonês, americano, o que quer que seja. A graça especial distingue não pretos e americanos, mas salvos e não salvos. Nesse sentido, nós nos unimos com salvos para cultuar o nosso Deus. Enquanto isso, nós nos distanciamos daqueles que não provêm da mesma fé que a gente. Então, perceba que a graça comum, ela une universos diferentes. Também. Não no sentido religioso, mas no sentido empírico da vida, digamos assim. No sentido de viver a vida secular, tá? Aqui no final, eu só coloquei um negócio sobre o amor de Deus. Deixa eu ver que horas são. 30. Eu não vou falar sobre isso, não. Mas é só uma distinção do que é amor de Deus. Quando você vai evangelizar alguém ou falar de Jesus, enfim, o seu anúncio é: Jesus te ama. E o que significa esse Jesus te ama? Quando geralmente a gente fala Jesus te ama,
A gente está falando assim, Jesus te ama no sentido salvífico da coisa, e não no sentido graça comum. Era sobre isso que eu ia falar, mas provavelmente em algum momento para frente, como a gente vai começar a falar de salvação, eu vou tocar nesse assunto aqui, então eu vou tocar. Mas basicamente era isso. E para você que não viu, Regina, isso é um quadro muito bonito. E esse é um outro quadro muito bonito. E esse também. Sabe quem pintou esses quadros? O monstro sagrado Adolf Hitler. Este senhor pintou essas belas artes. O que mostra que Deus, ainda que em Adolf Hitler, manifestava a sua graça. Até nessa desgraça aqui, ó, tem graça de Deus. Tá? Bom, é isso. Perguntas? Não? Não começo espiritual, mas graça comum. É parecido com bom senso. Como assim o bom senso? Por exemplo, você falou que se um gay fosse contra aborto, você gostaria ele? Sim. Isso é um bom senso da humanidade. É aquele negócio, como eu falei, Deus atua na consciência das pessoas. Se Deus entregasse o homem para o seu pecado, certamente todo homem seria a favor de aborto, maconha, droga, matar, roubar, esquartejar, etc. Então, quando a gente vê bom senso na sociedade vindo de um ímpio, certamente a gente pode considerar que aquilo é a graça de Deus. É Deus ainda sustentando o homem como sua imagem e semelhança. Como alguém que, ainda que seja gay, tem traços de Deus. Ainda que ele não creia, que ele acha uma bobagem isso. Mas todo bom senso é assim, graça de Deus. Quero tentar achar agora aqui, enquanto a gente não encerra. Vou tentar achar o bagulho lá. Boa! Olha só, gente. Como é o nome disso? O Trono do Vaticano. Nossa. Obrigado. Vaticano. Isso aqui é sacanagem. Dentro da igreja, tá, gente? Aqui é dentro da igreja. E ó, comparam isso com... Como é que é o nome disso aqui mesmo, cara? Ah, tem um nome específico pra isso. E aí, Tom? Vocês estão conseguindo ver? Eu queria uma imagem maior aqui. Caramba. Eu não acho que seja demônios, até que parece tipo assim, um monte de galho de árvore ou algo do tipo. Mas a impressão que se tem quando você tá lá é que é uma parada meio obscura, tá? Que é como uma imagem, sei lá, de um homem surgindo do bagulho ali, que é bem... Olha, o nome, A Última Trombeta, escultura sinistra, no auditório papal do Vaticano. O nome, então, dessa escultura é Última Trombeta. Então, provavelmente é um anjo do Senhor tocando uma trombeta, não sei como, se esse seria o único anjo, ou são os santos ressuscitando, onde existem homens saindo da terra, sei lá, e subindo aos céus, sendo resgatados. Quando você entra lá e você se depara com isso, a impressão que se tem é que é uma parada obscura, e de fato é. Arte. Deus purinho. Tá? Vamos orar. Senhor, obrigado por mais essa noite, que o Senhor nos abençoe com esse entendimento, que seja proveitoso para nossas vidas, para a nossa prática de vida, no nosso cotidiano. Que o Senhor nos guarde em segurança e nos dê paz, em nome de Jesus.
Amém. Valeu, rapaziada.